Dia 23 de abril é o dia de São Jorge, feriado aqui no Rio de Janeiro. E para comemorar esse dia que vai acontecer essa semana, resolvi eleger os 10 Jorges da música. E eu não vou focar só no Brasil não. Tem a galera da América Latina, tem a galera de outros continentes, é George, Jorge e George. Jorge Abner Drexler Prada, mas eu vou chamar aqui de Jorge porque estamos no Brasil, é o nosso latino Jorge. O uruguaio é o primeiro vencedor do Oscar do seu país, e o único até então, e também o primeiro a ganhar como música original na língua espanhola. E para mim, o único. Eu não considero Emília Pérez, não sei de vocês. Amiguíssimo do Walter Salles, ele tem 60 anos, nasceu 21 de setembro de 1964, lá em Montevidéu. Jorge Mário da Silva é o nome verdadeiro de seu Jorge, cantor e ator de 54 anos, de local de nascimento de Belford Roxo. Cadê a galera de Belford Roxo que vê o canal? Coloca aí o comentário. Vocês têm orgulho de seu Jorge? Deveriam ter. Bom, o seu Jorge ele não começou na música, na verdade ele foi um monte de profissões, serviu até o exército e chegou a morar na rua, no teatro lá da UERJ. E foi lá que ele teve a oportunidade de ser ator e depois cantor. Seu primeiro filme foi Cidade de Deus e essa foi a oportunidade perfeita para, em 2004, ele fazer o primeiro filme dele com Wes Anderson, fazendo com que ele se transformasse em uma figura internacional. Ele foi também o primeiro artista do Brasil a tocar no Coachella, num palco muito pequeno, é claro, lá em 2006, mas, gente, se não fosse por ele, não teria a Anitta no palco principal. George Harrison é um dos integrantes dos Beatles, considerado como o Beatlequeto. Ele é o responsável pela mudança de sonoridade dos Beatles lá para o final da carreira, mais ou menos em 1965. Ele também tem as melhores músicas dos Beatles, como While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun e Something. Nascido em 25 de fevereiro de 1943, faleceu em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. George Alan O'Dowd, mais conhecido como Boy George, nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 14 de junho de 1961, ou seja, ele tem 63 anos. Aqui no Brasil, a gente conhece ele como vocalista do Cultural Club, banda que fez muito sucesso nos anos 80 como músicas Do You Really Want to Hurt Me e também Karma Chameleon. Acho que é a mais clássica deles aqui, mas a minha favorita é Do You Really Want to Hurt Me. Bom, em 1977 a banda acaba e desde então Boy George tem a sua carreira solo e também, lá por metade dos anos 90, carreira como DJ. E ele continua aí na atividade, sendo o último CD lançado em 2013. Na verdade, George Michael não se chama George Michael. Foi uma forma que George colocou o seu nome mais britânico. Apesar de ter nascido em Londres, na Inglaterra, no dia 25 de junho de 1963, ele tem origem grega. E você percebe pelo nome real dele, que é Georgios Kyriakos Panayiotou, acho que é assim que se fala. Sua carreira musical começou em 1971 com a dupla One. E vocês conhecem essa dupla porque fez muito sucesso no TikTok com a música Last Christmas. Aliás, todo Natal essa música entra na parada da Billboard, ainda bem. Em 1987, ele se lança como carreira solo e a gente tem clássicos como I Want You Set, Freedom, Faith. Em 1990, lá pro início, ele se revela LGBT, gay, algo que ninguém sabia ou imaginava até então. Ele passou por algumas polêmicas, mas isso não apagou o brilho e seu talento. Ele faleceu, sim, no dia do Natal, dia 25 de dezembro de 2016, aos 53 anos, por causas naturais. Não, Jorge e Matheus não são uma pessoa, na verdade é uma dupla. E o Jorge, do Jorge e Matheus, se chama Jorge Alves Barcelos. Nasceu em Itumbiara,
dia 27 de agosto de 1982, e se você não sabe onde é que fica, é no sul de Goiás. Recebeu esse nome por causa de uma promessa do seu pai que, caso o Corinthians ganhasse, o filho se chamaria Jorge, até porque São Jorge é o padroeiro do Corinthians. Enfim, aparentemente o Corinthians ganhou porque o filho nasceu com o nome Jorge. Inclusive, o Jorge é corintiano. É cantor sertanejo e está com a dupla Mateus desde 2005. Patrimônio cultural do Rio de Janeiro, com certeza. Jorge Aragão da Cruz nasceu dia 1º de março de 1949. Caso vocês não saibam, o aniversário do Rio de Janeiro é dia 1º de março. Simplesmente muito carioca. Tem 76 anos e veio do fundo de quintal. Simplesmente o grupo que revelou pra gente Bete Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila. Ele tem um monte de música clássica, como Coisinha do Papai, que é Coisinha tão bonitinha do pai, enfim. E o seu primeiro disco solo, CD solo, enfim, assim que eu falo todas as mídias de música, tá, gente? Veio em 1981 e o seu último CD foi Samba Rock de 2016. Ele já foi comentarista da Globo, também já foi comentarista da Manchete, inclusive o tema do Globeleza foi ele que escreveu. Simplesmente o primeiro Jorge do mundo. Jorge Benjó se chama Jorge Daniel Lima Menezes, e apesar dele nunca falar qual é a idade dele, no Wikipedia ele tem 86 anos. Nascido dia 22 de março de 1939, mas pode ser outro tipo de data. A gente não sabe. Ele mora no Copacabana Palace hoje em dia e ele nasceu no Rio de Janeiro. Gente, eu tenho tanta coisa para falar sobre ele que fica difícil escolher algo, porque simplesmente o Jorge Benjó é o Jorge Benjó. Então eu vou aproveitar essa data para falar para vocês ouvirem simplesmente a música Jorge da Capadócia, no dia 23 de abril, porque é perfeito para a data do São Jorge, tá bom? Então vamos lá procurar assim, Jorge da Capadócia, e ouçam a música em loop. Jorge do Peixe é o vocalista do Nação Zumbi. Ele já estava na banda, mas assumiu o vocal depois do falecimento do Chico Science em 1997 por decorrência de um acidente de trânsito. O seu nome é Jorge José Carneiro de Lira e tem 58 anos, nasceu em Recife. Claro que a gente não podia deixar de fora o Jorge Versilo, filho de Djavan, pai de João. O nome de Jorge Luiz Santana Versilo, carioca da Barra da Tijuca, bem especificamente, nascido dia 11 de outubro de 1968. Bom, é o seguinte, se você não conhece o Jorge Versilo, você tem que conhecer agora o Jorge Versilo, o dono de hits como Mona Lisa e Homem-Aranha. Ele simplesmente é o hitmaker da MPB e fez muito sucesso nos anos 90 com suas canções. E também tem muitas aberturas de novela, então se você nunca ouviu alguma música da rádio Jorge Versilo, com certeza você já consumiu alguma novela na qual ele estava como tema. Até dá para fazer um festival com toda essa galera, né? Ativem o sininho para saber de mais vídeos. Toda segunda-feira tem uma lista muito bacana aqui no canal.